para vencer a teimosia só caindo do cavalo. A história que eu vim te contar hoje é de Saulo. Só que depois que ele caiu do cavalo, se tornou Paulo. Antes de que tu venha pensar, Mike, é uma história bíblica? Não, na realidade eu separei dos nove tipos de personalidade do Enneagrama, o tipo 1, que é conhecido como o perfeccionista. Só que muita gente pensa que ele é perfeccionista no sentido literal da palavra. Não necessariamente. Ele pode ter hábitos que levam ele a crer que ele vai ser perfeito ou ter algo perfeito. E quando é muito engraçado, quando um perfeccionista é contrariado, ele é tomado pela raiva, é tomado pela cólera. Dependendo de qual nível de consciência esse perfeccionista esteja, esse tipo 1 esteja, ele pode estar muito apegado a uma ideia terrena, ou seja, se ele estiver imaturo, agindo através de ideias imaturas e também num nível de consciência mais baixo, pode ser sim que ele esteja apegado a ideias terrenas, a ideias teimosias, a opiniões próprias. O tipo 1, quando ele está num nível elevado de consciência, quando ele é maduro, quando ele está amadurecido, ele não é apegado em opiniões próprias nem em ideias dele. Ele é apegado a uma ideia superior, a uma ideia sagrada. Quando Saulo caiu do cavalo e se tornou Paulo, ele realmente venceu essa ideia de que o cristianismo era algo ruim, tanto é que ele assassinava diversos cristãos simplesmente pelo fato de serem cristãos, e quando ele teve essa mudança de percepção, ele virou exatamente o oposto daquilo que o antigo Paulo, que era Saulo, ele perseguia. Ele virou um dos cristãos mais fervorosos da história do cristianismo, tanto é que ele é um dos pilares da própria Igreja Católica. Quando Saulo se tornou Paulo, ele saiu desse nível baixo de consciência, apegado a ideias pequenas, e elevou o seu nível de consciência, ou seja, ele se apegou a uma ideia sagrada, a uma ideia superior. E quando ele conseguiu esse nível de maturidade, ele acessou a sua melhor versão, ele acessou o melhor de si. Saulo, quando realmente se tornou Paulo, ele teve trajetórias que, de longe, impediriam qualquer pessoa que tivesse apegado a uma ideia pequena, baixa, uma ideia inferior a desistirem. Do mesmo jeito que Mandela também é no nível 1 do Enneagrama, o perfeccionista, Mandela ele tinha o apego a uma ideia superior. Ele ficou quase 40 anos preso, e assim que ele saiu, ele falou que perdoaria quem massacrou ele, quem torturou ele, e seguiria a vida, e tocaria a vida adiante no mesmo projeto que ele tinha. Então, quando o tipo 1, presta bem atenção, se você se identificou como tipo 1, poxa, eu sou perfeccionista e tal, não se apega na palavra perfeccionista, se apega no contexto do tipo 1. O tipo 1, quando ele está apegado a uma ideia superior, ou seja, a um propósito, a uma missão, a uma ideia sagrada, a algo que eleve ele vai ter o tipo 1 vai ter uma energia interior que nada vai impedir, nada vai barrar, nada vai abalar. Do mesmo jeito que a teimosia, ela enfraquece o tipo 1, e quando ele é apegado a essas coisas pequenas, ele se torna fútil, vazio e fraco. Quando o tipo 1 ele se apega a uma ideia superior, a uma ideia sagrada, a algo que realmente eleve como um propósito de vida para ele, ele ganha uma energia. Então, se você se identifica como tipo 1 e sente-se ancorado, preso, amarrado, lento, é porque provavelmente você ainda não encontrou a sua missão, provavelmente você ainda não encontrou o motivo pelo qual deve viver a sua vida. Porque isso é intrínseco. Quando o tipo 1 do Enneagrama, ou seja, o perfeccionista, ele encontra aquele motivo pelo qual a vida vale a pena ser vivida, nada para ele, nada barra. Nós temos o exemplo de Mahatma Gandhi, Paulo, Martinho Lutero, Martin Luther King, Nelson Mandela, que foram figuras que tiveram essa certeza dessa ideia superior, essa certeza de que realmente fariam algo melhor. Se fizeram ou não, na realidade quem vai dizer é a história e as opiniões, quem vai dizer é as consequências, mas que eles fizeram coisas grandiosas, que eles fizeram grandes revoluções para tornar algo que eles julgavam ruim em algo melhor, não por opinião ou por teimosia, mas sim por uma convicção superior, por uma ideia divina, eles realmente fizeram. Eu tenho agora aqui algumas dicas para ajudar você que é nível 1 do Enneagrama, ou se você conhece alguém que é nível 1 do Enneagrama, a evoluir e se apegar nessa ideia superior. A primeira dica é:
abrir-se aos prazeres da vida, aos prazeres não como um hedonista desregrado, mas como alguém que realmente dá oportunidade ao mundo para poder degustar as coisas boas que o mundo tem. Uma outra dica é não tente controlar, abafar tudo, não tente dominar tudo. Muitas vezes o perfeccionista, o tipo 1, ele vai tentar controlar todas as situações, só que isso acaba consumindo ele e fazendo com que ele imploda. Uma outra dica bem bacana é: pare de fazer comparações entre certo e errado. Muitas vezes o tipo 1 ele só tem o 8 ou 80, o certo ou o errado. Sendo que na realidade na vida realmente existem alguns meios termos. Existem o médio, existe o 7, não é só o 0 ou o 10, não é só o 8 ou 80, existe um meio termo ali. Então tente olhar o mundo de outra forma. E uma última dica para fechar com chave de ouro é: deixa aflorar a sua raiva. Uma característica intrínseca do tipo 1 é implodir através da raiva, é realmente se estourar de dentro para fora. Ou seja, muitas vezes o tipo 1 pode ser que ele tenha aquelas aftas que dão quando dá estresse, ou alguma coisa na pele, ou alguma coisa que vai sair de dentro para fora, talvez infecção, não sei, mas alguma coisa que realmente venha de dentro para fora por causa dessa raiva que fica contida. Muitas vezes o tipo 1 entende que é o maior pecado, o maior erro do mundo deixar a raiva sair para fora. Não precisa agredir ninguém, não precisa fazer nada que vá ferir a dignidade do outro, mas talvez numa corrida, numa luta, talvez num saco de pancada, em qualquer coisa, deixar a raiva sair vai fazer muito bem para ti, para que não acabe implodindo e deixando de viver a sua melhor versão. E lembre-se, Paulo, antes de ser Saulo, ele era apegado a uma ideia terrena, a uma ideia humana, a uma opinião, a uma teimosia. E quando Saulo caiu do cavalo, ele se transformou em Paulo. Ele realmente elevou. Se for preciso cair do cavalo, se for preciso assumir que está errado, se for preciso passar por um período de adaptação, de aperfeiçoamento, permita-se passar, porque o resultado depois disso é tremendamente incrível, é gigantesco, é inenarrável. Porque quando você se observar hoje, em comparação aos anos anteriores, você vai ver o quanto valeu a pena permitir-se cair do cavalo. Que hoje o tipo 1 em específico, ele consegue se apegar com muita convicção a uma ideia superior, a uma ideia sagrada. Independente de em que você acredite, essa ideia superior, ela pode te ajudar na tua família, ela pode te ajudar no teu trabalho, ela pode te ajudar em qualquer área da tua vida. Porque quando o tipo 1 ele realmente se apega a uma ideia superior, nada para ele, nada freia ele. Então, lembre-se, o autoconhecimento vai ser a ferramenta primordial para te ajudar a ter sucesso na tua vida. Espero que tu possa ter gostado. Comenta aqui se teve alguma dúvida, se gostou desse vídeo, manda para os teus amigos e um grande abraço. Vamos com tudo!